pé em reverência à palavra de Deus. Capítulo 1, versículos 2 ao 9. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 2 ao 9. E hoje, o que Deus tem a nos dizer é que você pode ter esperança quando passar por provações, tribulações, por dificuldades, por motos sem silenciador passando pela frente da igreja. Você pode ter esperança. Ali em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 até o 9 diz o seguinte: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados no poder de Deus para salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual, não o havendo visto, o amais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te louvamos porque temos acesso a ela, porque o Senhor fala conosco mediante a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor reacenda, Deus, a esperança em nossos corações, que o Senhor reacenda, Senhor, a fé em nossos corações mediante a Tua palavra, porque sabemos que mesmo diante de tribulações, dificuldades, problemas, nós ainda temos o Senhor. Que o Senhor, mediante Teu Espírito Santo, fale ao coração da Tua igreja, que aqui está reunida, e também ora por mim, Deus, pedindo que tudo o que eu falar nesta noite, nesta manhã, seja extraído do Teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Você pode ter esperança mesmo quando passar por tribulação, por provação. A Bíblia fala que existe um grupo de pessoas em suas vidas que não tem verdadeira esperança. Ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ela descreve um grupo que não tem esperança, um grupo que vive sem verdadeira esperança. Diz o seguinte em 1 Tessalonicenses 4,13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, os que morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então ele fala que existe um grupo de pessoas neste mundo, pessoas que não confiaram no Senhor Jesus, que não têm verdadeira esperança. E ele diz que nós devemos ter esperança, nós devemos ter confiança no Senhor, expectativa no Senhor. E a carta de 1 Pedro vai trabalhar muito isso. É um período de sofrimento, de tribulação, de perseguição, e ele vai dizer que nós somos eleitos do Senhor. E aqui fala ali segundo a presciência, já trabalhamos extensivamente esse assunto, né? Presciência, tem dois extremos em relação à presciência. Um é achar que é Deus sentado no passado, como Deus estivesse no passado, olhando o que vai acontecer sem agir. O outro é achar que Deus só tem presciência daquilo que Ele decretou, como se fosse um autor de livro. Não é o fato. Deus tem o conhecimento de todas as coisas, todos os mundos possíveis, todas as decisões morais livres do ser humano. Ele organiza o mundo de acordo com sua vontade, respeitando sim a responsabilidade de cada um. Mas não é o tema hoje. O que eu quero dizer é o seguinte: nós podemos ter esperança porque somos povo de Deus. Quando ele fala eleito segundo a sua presciência, ele vai utilizar a expressão eleito novamente ali no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9, e vai usar essa expressão coletivamente. Vai usar essa expressão de maneira coletiva, mostrando que nós somos povo de Deus, mas vós sois a geração que? Eleita. Os crentes, corporativamente, são povo eleito. E isso tem que nos dar esperança, isso tem que nos dar confiança no Senhor, não podendo ver uma vida em meio à desesperança. Porém é fato e é verdade que todos nós passamos por provações. No grego, provação e tentação é a mesma palavra,
né? Então não há diferenciação no grego, mas todos nós vamos passar e já passamos por momentos difíceis, por momentos de tribulação, por momentos de dificuldade, por momentos que parece que não há saída e que nós estamos realmente derrotados em nosso interior. Só que quando começamos a colocar os nossos olhos em Cristo, a ter esperança em Cristo, nós podemos saber que nós vamos poder passar por qualquer tribulação ou provação possível. E isso tem que decorrer do entendimento daquilo que o Senhor disse em sua palavra. Você pode ter esperança quando passa por provações, primeiro porque você tem uma herança eterna, você tem uma herança dada por Deus. Segundo, você pode ter esperança porque você tem a proteção de Deus. Você é povo guardado dele, ele é o bom pastor. O pastor faz o que com suas ovelhas? Protege, cuida, guarda, e você deve ter esperança que todas as provações serão usadas para o seu aperfeiçoamento. Isso vai nos fazer viver uma vida em que ainda assim teremos tristezas e tribulações, mas que não seremos prostrados e derrotados e abatidos e desesperados quando os problemas vierem. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu vou, entre aspas, profetizar para você. Você terá tribulações essa semana, a próxima semana, a outra semana, você vai ter problemas na sua vida. Quem acha que não vai passar mais por nenhum problema e tribulação na vida? Levanta a mão. Não? Então você vai passar e você vai ter que ter o quê? Esperança. Agora não é qualquer esperança. Eu tenho esperança que o mundo vai entrar numa paz maravilhosa, todo mundo vai cantar Imagine na rua, vestido de branco, soltando pombas. Isso é uma vã esperança. Isso não vai acontecer. Eu tenho esperança que o mundo será justo, será muito maravilhoso pelos esforços humanos. Isso não vai acontecer. A esperança tem que ser realista. Mas uma esperança realista só existe em Deus, que é a fonte de toda esperança. Dito isso, você tem uma esperança eterna. O versos 3 e 4 vão falar isso. Agora, olha que coisa interessante. Nos resgatou, nos gerou de novo para uma viva esperança, uma esperança que não morre. Eu vou falar alguns nomes, os irmãos vão dizer o que eles têm em comum. Arapuã, já ouviram falar? Arapuã. Os mais antigos não conhecem Arapuã? Arapuã ligadona em você? Então, né? São jovens, né? Eu também sou jovem, eu conheço, não entendo isso, mas tudo bem. Vale, já ouviram falar da Vale? Já? TV Tupi, já ouviram falar? Rede Manchete Televisão, bora no meu coração, Rede Manchete. Já ouviram falar da Rede Manchete? Quem é que viu Jasper na Manchete? Olha aí, só pessoa, tem um sorrisinho ali. Loja Esquilar, já ouviram falar da Loja Esquilar? Já ouviram? Gurgel, já ouviram falar Gurgel? Gurgel, fábrica de carro brasileiro, primeiro carro elétrico. Sabe o que todas elas têm em comum? Faliram. Aqueles que tinham a sua herança nessas propriedades não receberam aquilo que esperavam receber. Aqueles que tinham a sua confiança nesses impérios, e muitos deles eram impérios, Arapuã era as lojas americanas na época, a Vale era a maior rede aérea do Brasil. A Rede Manchete ganhava na TV Globo, da novela das 8. Elas faliram. Aqueles que depositavam seus herdeiros na esperança desses grandes impérios, sabe o que aconteceu? Eles ficaram desesperados, sem esperança. Tinha até um slogan, que o tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Baneirinos continua numa boa. Aqueles que tinham seus depósitos na poupança Baneirinos também não tem mais. Até mesmo a poupança Baneirinos acabou. Por quê? A esperança que a Bíblia fala não é essa esperança. O maior império do mundo, o maior império econômico do mundo, você não sabe se de fato os herdeiros receberão a herança. Por quê? Porque o mundo é muito volátil. O mundo é muito transitório. Imagina você estar lá no século XIX, você é filho de Isabel, herdeiro de um tal de Pedro II, fala, a minha mãe está velhinha, o meu avô está velhinho, logo vai ser o que acontece? A República. Você então perdeu o império. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa esperança é uma esperança eterna e viva, porque ela não está debaixo da transitoriedade humana. Por maior que seja o império humano, por maior que seja a sua esperança neste mundo, pode dar tudo errado.
você pode não receber. Mas a esperança que nós temos é uma esperança viva. O verso 3 fala o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui uma viva esperança. A nossa esperança não se baseia em deuses mortos, em expectativas irreais, mas se baseia na ressurreição de Jesus Cristo. Se de fato Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou, então a nossa esperança está baseada na coisa mais firme do mundo. O túmulo está vazio, a pedra foi rolada, não para que Jesus saísse, mas para que nós entrássemos. Então a esperança que nós temos em Deus é uma esperança absolutamente segura, porque ela se baseia na ressurreição de Jesus Cristo. Cristo de fato está vivo, Ele vive para todo sempre. Se você pegar o túmulo de qualquer fundador de religião, ele está lá, e esse é o problema, ele está lá, ele não pode fazer nada, mas Cristo está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Por isso que a minha esperança é maior do que a esperança do herdeiro da Amazon, é maior do que a esperança do herdeiro da Apple, é maior do que a esperança do herdeiro dos impérios Globo. A minha esperança se baseia em algo que não pode dar errado, porque já deu certo. Cristo já venceu. Uma viva esperança baseada na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso que essa viva esperança ela é superior a todas as outras, porque é uma herança maior. E aqui vai falar dessa herança. Verso 4: para uma herança o quê? Incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Aqui está no participo perfeito. A ideia aqui é de uma herança que já existe por causa de Cristo, mas que está reservada aonde? Nos céus. Logo, você não pode perder essa herança. Ela já existe, ela já está lá, mas ela está reservada nos céus. E aqui tem algumas palavras interessantes. Incorruptível, uma herança que não decai, uma herança que não pode ser destruída, sabe? Uma herança que não vai sofrer corrupção. Os acionistas não vão começar a perder ações. Ela é incorruptível, ela é incontaminável, nada pode contaminar a sua herança. Imaginemos uma sociedade agrícola, você tem uma herança um campo de trigo, ele pode ser contaminado, não pode? Pelo joio. A herança que nós temos não pode ser contaminada, e ela não pode murchar, desvanecer. É muito comum que muitos impérios, muitas pessoas têm uma herança que elas vão fazendo o quê? Vão murchando, desvanecendo, ficando menor. A nossa herança não fica menor, não importa o que aconteça neste mundo. Quando tem a visão de Isaías capítulo 6, e o rei morreu, o trono estava vago, o que o profeta viu em um alto e sublime trono? O Senhor. O trono nunca está vago, e nossa herança está sendo guardada pelo Senhor. Por isso, quando passamos por tribulações, passando por dificuldades, a gente não pode perder de vista o seguinte: tudo que existe aqui é transitório e passageiro, e a nossa herança está guardadinha nos céus. Nossa herança está lá. A gente fala, se o Estado quiser pode pegar tudo, e pode mesmo. Só que tem uma coisa que ele não pode pegar e ninguém pode pegar: aquilo que Deus prometeu para mim como filho dele, como povo dele, como igreja dele, como eleito dele, como alguém que crê nele. Uma herança incorruptível. E aqui Pedro está dizendo para pessoas, está escrevendo para pessoas que muitas delas possivelmente perderam os seus bens. A gente tem que tentar entrar e transpor o abismo temporal que existe entre o texto e nós, o abismo de tempo cronológico, porque muitas delas, mediante perseguições locais ainda, não estava uma coisa generalizada, perderam o quê? O espólio dos seus bens, foram roubadas pelo Estado, pelo Império Romano, ou por pessoas do Império Romano, foram roubadas. E Pedro fala a essas pessoas o quê? Não, você agora vai reivindicar, você vai determinar, e Deus vai te dar 7 vezes mais. É isso que Pedro fala? O que Pedro fala? Que calma, se aquietem, vocês têm uma esperança melhor, uma herança melhor, incorruptível, incontaminável, que não se murcha, que está guardada onde? Nos céus. É isso que o Senhor tem dito ao seu povo. Então, se você estiver passando por tribulação, saiba de uma coisa: existe algo guardado do Senhor
né? O melhor de Deus já viu que é Cristo na cruz, mas tem algo muito bom do Senhor, que é nós habitarmos com Ele eternamente no novo céu e na nova terra. Isso é a promessa do Senhor. O Senhor nunca prometeu resolver todos os seus problemas. O Senhor nunca prometeu que você não teria problemas. O Senhor prometeu que estaria com você nos problemas. Só que não é por osmose. Ele não vai aparecer fisicamente, como fez para Paulo: olá, tudo bem, como vai? Eu estou com você. Você tem que depositar a esperança nele. Esperança nele. Em meio à dificuldade da vida, você não pode perder de vista essa graça. Você vai passar por problema, tribulação, e você vai refletir. Você vai meditar no espírito cristão, não uma coisa maluca que você sai de si mesmo, mas meditar, refletir, ruminar o texto. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que meu tesouro está guardado. Eu sei que a minha esperança está no céu. Aqui está difícil, realmente está difícil, mas eu tenho uma melhor esperança, uma esperança superior. Então a nossa esperança é uma esperança eterna. O tempo passa, o tempo voa, mas a nossa esperança sempre vai continuar numa boa, sempre, eternamente. Por quê? Porque você tem a proteção de Deus. No verso 5, isso decorre a nossa esperança, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Aqui algumas coisas importantes. As pessoas acham que proteção de Deus, Deus é uma blindagem, é um sentido aranha, que não vai acontecer nada de errado com você. Isso é uma grande bobagem, né? Aqui fala guardado para quê? Para a salvação. Então eu estou falando de salvação, que mediante a fé estáis guardados. Isso é interessante porque a proteção do Senhor em termos de sofrimento e dificuldade, ela tem que estar em nossa mente, porque é difícil você ter esperança se você não crer, não confiar que o Senhor lhe protege, correto? Como é que você vai ter esperança se o Senhor não estiver lhe protegendo? Então você tem que confiar, acreditar, depositar a sua confiança nele, porque somos guardados mediante a fé. Quando perdemos a fé, a confiança que o Senhor nos guarda, nós perdemos, sabe o que? A esperança. E sabe o que ocorre quando perdemos a esperança? Nós ganhamos uma coisa de presente, que é o desespero. E sabe o que acontece quando ganhamos desespero de presente, quando perdemos a esperança? Nós tomamos decisões erradas e precipitadas. Grande parte das nossas decisões erradas se deve ao desespero. E esse desespero surge porque nós perdemos a esperança, porque não confiamos na proteção do Senhor. A gente fala: não resolva nada de cabeça quente, nem de cabeça desesperançosa. Porque o desespero é um péssimo conselheiro. É um péssimo conselheiro. Quando nós entendemos que somos guardados por Deus, nós então temos esperança. E quando temos esperança, nós não vamos deixar as tribulações e dificuldades do mundo, né, gerir as nossas decisões. E quando isso ocorre, geralmente não tomaremos decisões ruins. Quem aqui já tomou decisão que se arrependeu? E não dá para voltar atrás. Ele falou: se eu tivesse pensado melhor, um pouquinho melhor, se eu tivesse pensado 5 minutos a mais, eu não tomaria aquela decisão. Agora não dá para voltar. Ainda bem que Deus conserta os nossos erros, né? Ele dá novas oportunidades. Mas se a gente tiver esperança, não. O que Deus diz? O que a gente faz? Geralmente, quando dá tudo errado, a gente vai consultar o Senhor. Não é melhor consultar se está errado? Não é melhor perguntar para ele antes? Né? Se pautar dentro da palavra de Deus, né? Se pautar dentro daquilo que Deus diz em sua palavra e confiar em sua direção. Só que a expressão aqui, guardados, a expressão grega guardados, é maravilhosa, porque o Senhor nos guarda de maneira maravilhosa. O verbo aqui, frorel, na verdade, remete à ideia de uma guarnição militar para dar assistência. Então quando ele fala guardados, a ideia aqui é que Deus, ele te protege, ele te guarda como se você tivesse o esquadrão do Bob do seu lado. Mas você ficaria seguro, né? Cara, eu vou ali, mas aí você tem o Capitão Nascimento e algumas pessoas atrás. Aquela pessoa da tropa de elite, estou seguro, ninguém vai mexer comigo. Tem uma guarnição militar do seu lado. Né? Você está ali, aí você tem o Rambo, você tem o Braddock, você tem o Exterminador, ninguém vai tocar em mim, correto? Mas a Bíblia diz, de maneira muito assertiva, que Deus nos guarda
e a palavra aqui é usada como se você tivesse uma guarnição militar do seu lado, te guardando. Você quer proteção maior do que essa? Né? E Jesus fala, você não acha que se eu pedisse, meu Pai me enviaria legiões de anjos para me guardar? Nós temos uma guarda, uma proteção de Deus incrível. Essa palavra aqui, ela aparece 2 vezes na Bíblia, pelo que eu pude contar, talvez tenha mais, mas lá em Filipenses 4:7, vamos abrir. E por vezes a gente acha que está desprotegido, ninguém é por nós, ninguém nos protege, tem uma guarnição do seu lado. Deus te guarda como se você estivesse protegido por uma guarnição militar. Isso é maravilhoso quando você entende isso. Eu sou cuidado, alguém que cuida de mim, mesmo que talvez ninguém cuide de mim, ou ninguém tenha cuidado de mim. Teve uma pessoa que durante a vida inteira cuidou de mim, me guardou, me protegeu, me tirou de situações em que talvez eu mesmo teria me metido, que foi o Senhor, porque Ele protege você para que você chegue à salvação final. Ele guarda você, Ele cuida de você. Filipenses 4:7 diz o seguinte: e a paz de Deus, que é o resultado de viver uma vida confiando em Deus, com súplicas e orações, versículo 6, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, não é contrário ao entendimento. O evangélico acha que a fé é contrária, a fé excede. A Trindade não é contra a razão. O que seria contra a razão? Eu creio em um Deus e 3 deuses. Aí é contra a razão, não quis. Eu creio em um Deus que existe plenamente em 3 pessoas, além da razão. Ok? Então exceder a razão não é contra a razão. E a paz de Deus que excede todo entendimento, a mesma palavra que aparece lá em Pedro, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos aonde? É que os nossos pensamentos, sabe onde é que estão geralmente? Nas tribulações, nos problemas, nas dificuldades, nos boletos. Os nossos pensamentos não estão em Cristo Jesus. Como o Senhor guardará, se Ele só prometeu guardar em Cristo Jesus, se nós não colocamos os pensamentos em Cristo Jesus? Aqui guardará os vossos corações e pensamentos. Deus guarda o nosso coração com uma guarnição militar, desde que estejamos em Cristo Jesus, pensando em Cristo Jesus, confiando em Cristo Jesus, remetendo o nosso pensamento às coisas do alto, remetendo a nossa fé às coisas do alto. Não é por osmose. O Senhor vai me guardar. Lembro quando eu me converti, tinha a armadura lá de Efésios, né? Eu sempre conto isso, é bom sempre contar para a gente não achar que é algo por osmose, que vem um chumbo, não sei de onde. E eu falo, Senhor, agora vista a armadura de Efésios aqui. Eu me achava um cavaleiro de bronze do Zodíaco, porque havia um monte de armadura e assim, faltava só tocar a música. Não ocorre isso, né? É mediante a oração, mediante a leitura bíblica, mediante a ações de graças, a reflexão na palavra. É desta maneira que o Senhor guarda o seu coração, guarda a sua vida, guarda o seu pensamento. Então, sinta-se protegido por Deus. Só que se a gente reconhecer, de fato, muitas vezes nós não nos sentimos protegidos por Deus, não é verdade? Agora, digo o seguinte, em 100% das vezes que nós não nos sentimos protegidos por Deus, 100% das vezes nós não meditamos na nossa herança, nós não meditamos em quem Deus é, nós não meditamos em todas as vezes que o Senhor nos protegeu, nós não trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Por isso nós não nos sentimos protegidos. E nosso coração não é guardado pelo Senhor. Se nós entendermos, confiarmos e crermos que mediante a fé estáis guardados, logo estaremos guardados e devemos nos sentir protegidos por Deus. Diga ao seu coração, eu sou protegido pelo Senhor. Né? Eu só gosto de falar para o irmão olhar do lado, tudo bem, não precisa olhar do lado não, mas a gente vê tantos e tantos salmos. Eu disse à minha alma, o Senhor é bom. Diga à minha alma, diga à minha alma, louvai ao Senhor. Diga à minha alma, porque às vezes você precisa dizer para você mesmo quem é o Senhor, para que você entenda quem é o Senhor. Dito isso, nós temos uma herança eterna, nós temos uma proteção maravilhosa de Deus. Isso decorre então que você pode e deve ter certeza que as provações visam o seu aperfeiçoamento. Os versos 6 e 7 vão demonstrar isso. Primeiro, de que maneira?
você vai ter essa certeza, se alegrando na salvação que você tem. Verso 6. Em que vós grandemente vos alegrais. Em que vós, o que eu me alegro grandemente? Na minha salvação. Está difícil, está tendo tribulação, mas eu estou me alegrando em quê? Na salvação já dada por Deus. Claro que somente a pessoa que colocou a confiança em Jesus Cristo pode se alegrar nessa salvação, porque somente esta pessoa tem a salvação. Agora, quantas vezes nós falamos: Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter me salvado, miserável pecador. Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter salvado, me salvado dos meus pecados, da ira de ti mesmo, contra os meus pecados que mereciam. Obrigado, Senhor. Aqui fala: em que vós grandemente vos alegrais. Não é somente vos alegrais, é vos alegrais o quê? Grandemente, de maneira excelente. Nós temos a pouca prática de nos alegrar na nossa salvação. Nós não temos a prática de nos alegrar. Por isso que vem as tribulações, as dificuldades, e elas às vezes não nos aperfeiçoam. Era para nos aperfeiçoar, mas não nos aperfeiçoam, porque somos tomados de profunda tristeza. Ai, mas Jesus teve profunda tristeza. Ele carregou o pecado do mundo. Eu acho que as nossas tribulações não são tão grandes quanto carregar o pecado da humanidade inteira, né? Então eu acho que a gente pode se alegrar grandemente na salvação do Senhor. Vamos abrir ali em 2 Coríntios. Como eu faço isso então? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. Aqui uma pessoa que sofreu um naufrágio, que foi chicoteada, foi presa, apedrejada, vai relatar uma coisa interessante. Paulo dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo fala que já passou nudez, fome, 3 naufrágios. Ele é como Tom Hanks. Tom Hanks no navio vai afundar, o avião vai cair. Você tem exemplo em qualquer filme. Paulo é mais ou menos a mesma coisa. 3 naufrágios. Paulo devia ter o peso de uma âncora, né? Ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você não sabe, eu não sei, como o Senhor tem nos aperfeiçoado e como isso será glorioso naquele grande dia. Isso é motivo de nos alegrarmos no Senhor. Você não vai simplesmente: eu me alegro porque eu quebrei o dedo. Não. Mas você vai se alegrar que o Senhor está contigo, mesmo quando você quebrou o seu dedo. Isso é motivo de alegria. Produz para nós um peso muito excelente. Por quê? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por isso que é fé, é esperança. Como esperarei se já vejo? Se eu vejo, eu não espero. É esperança. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, passageiras. Arapuã, manchete, bandeirindos, são coisas passageiras. As que não se veem são eternas. Quando vem a aprovação, eu sou aperfeiçoado. Quando eu me alegro na salvação. E como eu me alegro na salvação? Colocando os meus olhos nas coisas que não se veem. Como se faz isso? Aqui é um paradoxo. Como você atenta àquilo que você não vê? Como se olha aquilo que você não vê? Você pode olhar aquilo que você vê. Você olha aquilo que você não vê pela fé. E a fé aqui é a confiança no Senhor. Isso é o caráter amoroso, isso é o plano perfeito, isso é a proteção maravilhosa. Então você tem que se alegrar na salvação que você tem, e você será aperfeiçoado nas tribulações. Agora, aqui tem a teologia, a confissão positiva, vou dar agora a confissão negativa, né? Provações são necessárias ao refinamento da fé. Voltando para 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa. Quando fala que importa, significa que tem que acontecer. Sendo o que? Necessário. É necessário, sendo necessário que sejais por um pouco contristados com várias tentações provações. Para quê? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo.
Provações são necessárias ao refinamento da fé. Que interessante. Se você pegar ali o texto de Mateus 6, a oração do Pai Nosso vai dizer: e não nos conduzas às tentações. Algumas traduções vão colocar quase todas hoje em dia: não nos deixe cair. O texto grego é: não nos conduzas às tentações. Ok? Aprovação. É o que diz o texto grego. Por quê? Porque existem provações e tentações que nós não passaríamos se orássemos. Jesus fala lá em Lucas, né, 22:40, orai para que não entreis em tentações. Ele fala: não é para que não pegue, é para que você não entre. Tem muitas provações e tentações na nossa vida que nós não entraríamos se orássemos, se buscássemos a orientação de Deus. Agora, tem algumas que são necessárias, que são fundamentais. E o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser o quê? Tentado. Não é o Senhor que tenta, mas Ele permite, Ele conduz momentos de provação e tentação para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço, porque eu ando contigo. Quem falou isso? João. Então existem coisas que nós vamos passar para o refinamento da nossa fé. Só que tem um fato importante. E aí que eu falo: a esperança, a confiança, ela não pode ser fideísmo. O que é fideísmo? A fé na fé. O que importa é a fé. Não, eu tenho fé na pedra. Essa fé é ridículo. Eu tenho fé na fé. Eu tenho fé que eu tenho muita fé. Tem gente que não, mas eu tenho muita fé. Você está tendo fé em quê? Na fé. Não faz o menor sentido a fé na fé. Não faz o menor sentido. Tem que ser a fé em Deus. Agora, a fé em Deus é uma fé realista. O texto vai mostrar aqui que as provações são dolorosas. Verso 6: que estejais por um pouco contristados, pressionados, e aqui a King James vai traduzir muito bem: estáis sob opressão por causa das muitas tentações. Sobre opressão. Você às vezes é pressionado, comprimido, moído. Quem já passou por isso quando passou dificuldade? Você está me moendo, não aguento mais, muita pressão. É realismo isso. As provações são difíceis e muitas são extremamente dolorosas. O escapismo, a negação da realidade, não produz aperfeiçoamento. O que é o escapismo? Eu não tenho essa doença. Já não tenho mais, já venceram o nome de Jesus. Isso é escapismo. Isso é escapismo. Isso não é fé bíblica, não é esperança bíblica. O que é esperança bíblica? Apesar deste problema, eu confio no Senhor. Está doendo, está difícil, é dolorosa, mas eu não perdi a esperança que quem comanda a minha vida é o Senhor. Quem governa a minha vida é o Senhor. Isso é a fé bíblica. Adianta alguma coisa eu falar: eu não acredito que eu tenho calvície. Adianta alguma coisa? Muda alguma coisa? Olha, a pessoa fala para mim lá, eu trabalho no diante. Não, se você declarar, as coisas acontecem. Declara que eu não sou calvo. Vai, não dá nada, isso é coisa fácil. Tem que ser coisa desse nível. A fé bíblica, ela vai falar: olha, a tentação, a provação nos contrista, nos pressiona, como traz aqui King James, nos coloca sob a pressão. E realmente, tem momentos difíceis que a gente não quer levantar da cama, isso é humano. A gente não quer ver ninguém. Bom dia, que tem de bom? A gente tem dia que a gente é assim. Porque somos humanos, só que nesses dias, entenda, Deus está aperfeiçoando a sua fé. Ele não está dizendo que é fácil, não está dizendo que vai ser tranquilo, não está dizendo que vai ser, vai tirar de boa. Não, isso é loucura. Não, eu não sou porque eu sou crente. Não, você é maluco, você sofre. Que é exatamente o sofrimento que aperfeiçoa. É o sofrimento que nos amadurece. Cristo teve que sofrer. O texto de Deus fala que ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Imagine nós, que tem que ser aperfeiçoado com bastante coisa. E devemos entender que, isso aqui, uma boa notícia para vocês: estejais por um pouco contristados com poucas tentações ou promoções. E isso mesmo. Várias. Ixi. Porque tem muita coisa para aperfeiçoar. Tem muita coisa para trabalhar. Tem muita coisa para Deus transformar. Então, você deve ter certeza que, verso 7, que isso vai fazer você ter uma fé muito mais madura. Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. É provado pelo fogo. Se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O ouro, embora suporte o fogo, o ouro não
suportará o fim do mundo, quando esse mundo for enrolado em fogo? Sabe o que vai suportar quando esse mundo for enrolado em fogo? A sua fé. Muito mais preciosa do que o outro, que perece. Quando Cristo vir, você foi aperfeiçoado e será um momento de louvor, glória e revelação de Jesus Cristo. Você vai falar: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Muito bem, servo bom e fiel. Ele aperfeiçoou a sua fé. Ele maturou a sua fé. Você é um cristão melhor hoje do que há 10 anos. Exatamente por causa das tribulações que fizeram com que você tivesse que confiar em Deus. Exatamente por causa disso. Por isso que eu tenho esperança. Mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, eu tenho esperança. E você pode ter esperança. E para concluir, essa esperança nos levará até o nosso destino final, até os portos cinzentos, até novo céu e nova terra, que é a salvação de nossas almas. Verso 8: a qual não o havendo visto, a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Aqui é interessante: a qual não havendo visto, a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais. Eu vou dar um spoiler, desculpa, o livro tem 50 anos. Mas quando imaginário, a Suzana, ela não entra na terra do pai do Aslan, porque ela esquece nada. Os cuidados do mundo fazem com que a Suzana esqueça Aslan. Ela não estava vendo Aslan e ela não entra na terra do pai do Aslan. Para quem não sabe, Aslan é uma tipificação de Jesus Cristo. Aliás, ele morre e ressuscita pelo pecado de Adão, pelo pecado de mundo, o filho de Adão. Ela não entra, mas Pedro de Mundo e a Lúcia, eles entram, porque embora não vendo Aslan, eles nutriam a esperança de reencontrar Aslan e voltar para Nárnia. É a mesma aplicação aqui. Quando nós não vemos Cristo, mas o esperamos, isso vai dar em nós fé e alegria quando Ele retornar. E isso será com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim, a finalidade, telos, a finalidade da vossa fé. E qual é a finalidade da vossa fé? A salvação das vossas almas. Então, essa esperança Deus coloca em nosso coração para que nós continuemos esperando Ele, crendo nele, e então possamos chegar ao fim da caminhada, que é a salvação de nossas almas. Então, por isso você pode ter esperança diante das tribulações. Por isso você pode ter esperança diante das provações. Eu sempre uso como exemplo duas pessoas que negaram Jesus e traíram Jesus: Judas e Pedro. Um tinha esperança de talvez ser perdoado pelo Senhor. O outro perdeu todas as esperanças. Qual o destino dos dois? Quando sai a esperança, entra o que eu disse isso? Quando tem a esperança, entra a fé. Confiança. Então, amada igreja do Senhor, o que o Senhor tem para nos falar esta manhã é que você pode ter esperança mesmo quando passa por diversas provações. Eu não sei qual é a provação que você está passando, se é difícil, se é fácil, se foi a pior da sua vida, se não é a pior da sua vida, se você já teve a pior da sua vida e nunca vai ter algo semelhante, não sei. Eu sei que em todas as eras você pode ter esperança no Senhor. E eu sei que quando você perder a esperança, se você perder a esperança, você vai sucumbir às provações e tentações. Mas enquanto você confiar no Senhor, você ficará de pé. Amém? Fiquemos de pé e vamos cantar.